Prints da deputada Carla Zambelli trazem novas peças do quebra-cabeça sobre a ruptura do ministro da Justiça. Peças que revelaram um outro lado que não conhecíamos até o momento. Enquanto isso, o clima interno entre os delegados da Polícia Federal faz a população questionar quem é o bandido e quem é o mocinho em toda essa história. Nós temos observado que nos últimos 20 anos a Polícia Federal tem exercido um protagonismo no combate à corrupção, tem exercido suas atribuições de forma independente, e isso decorre da própria estrutura do órgão e principalmente da qualidade dos seus agentes. Além disso, a Polícia Federal ela é submetida ao controle externo do Ministério Público Federal. Os principais atos das investigações obrigatoriamente necessitam de ordem judicial. Então, dessa forma, nós percebemos que já existe uma autonomia, que já tem uma história dessa autonomia e que vai continuar. Então, nós, policiais federais, acreditamos que a Polícia Federal vai continuar trabalhando de forma independente, sem interferência. O ministro da Justiça mal saiu e já tem deputado levantando a bandeira Moro 2022, como é o caso da líder do PSL na Câmara, Joyce Hasselmann. Jornais como Antagonista também levantaram a mesma bandeira, com um adendo, insinuando uma dobradinha com Mandetta. Infelizmente é na loucura que os sentimentos afogam a razão. Por isso muitos não estão percebendo que levantar essa bandeira é um grande erro. No momento que você aceita Moro 2022, você obrigatoriamente tem que aceitar a desconstrução do juiz Sérgio Moro da Lava Jato. Pois político tem lado, mas juiz não. Tanto que é por isso que parlamentares de esquerda querem a cadeia de Moro e Bolsonaro. Não devemos ter heróis, pois homens falham. Já causas, não. Por este motivo, antes de me aprofundar no tema, quero trazer as sábias palavras do deputado Luiz Felipe de Orleans, retiradas de seu podcast. Agora, o nosso direito como ativista, eu estou me colocando aqui de volta como ativista, é de fazer senso disso tudo e fazer quem é que ganha se colocar esses dois agentes um contra o outro. Esse é o meu senso. Agora, como deputado, eu me sinto mais limitado, porque vão falar, você tem que apoiar um, apoiar outro. Não tenho que apoiar nenhum. Eu apoio a causa, eu sou contra socialismo, eu sou contra o totalitarismo que vem junto com ele e contra a corrupção. Essas são as grandes causas. Quem estiver agindo nessas causas é o meu favorito. Então não há por que a gente se distrair em personificar a política de tal maneira e perder o objetivo de vista. Temos que manter o objetivo em vista, meus amigos, por favor. O objetivo é combater esse sistema maldito que domina, que tributa, que retira propriedade, retira direitos a todo momento. É exatamente isso que nós temos que combater, porque é exatamente isso que as forças que são internacionais estão querendo. Estão querendo controlar o Brasil, estão querendo tirar a nossa liberdade, a nossa capacidade de ser um país livre, com franco domínio do nosso destino. É exatamente isso que está em jogo aqui. O Moro político é muito, mas muito ruim. Devo admitir que me senti desconfortável quando Bolsonaro ofereceu o ministério a ele. E fiquei ainda mais desconfortável quando ele aceitou. Afinal, ele sempre sinalizou que não aceitaria cargos políticos. Portanto, já era esperado que algo que começou errado terminasse errado. Bolsonaro esqueceu de uma regra fundamental na política. Nunca escolha uma pessoa cuja exoneração trará fortes consequências para o país. E para mim é estranho algumas pessoas criando a ideia de ruptura entre o combate ao socialismo e o combate à corrupção, sabendo que a corrupção é consequência do socialismo. Por isso quero entrar na guerra ideológica, um ponto que Bolsonaro sempre vem batendo. Vocês devem entender que o reconhecimento de uma guerra ideológica no Brasil e no mundo depende de algum nível de estudo. E muitos não possuem esse nível de estudo. Uma pessoa que não tem esse estudo nega a guerra ideológica e, por natureza, segue o fluxo de opiniões, que na sua maioria é progressista. Por isso temos um número enorme de progressistas no mundo, e muitos são progressistas sem saber. Pois diferente do discurso conservador que exige um certo grau de responsabilidade, ou que pode ser visto como um fardo, o discurso utópico dos progressistas é sempre suave aos ouvidos. É a própria voz do capeta. Por isso, tanto Moro como Deltan Dallagnol nunca deveriam deixar suas posições na Lava Jato. Pois no momento que assumem uma posição política, o viés progressista irá transparecer. E com isso, todo o trabalho no passado, presente e futuro da Lava Jato poderá ser desperdiçado. Agora eu quero voltar para o assunto sobre as relações e competências do Executivo e da Polícia Federal. A frase "Bolsonaro está intervindo na Polícia Federal" atingiu o imaginário do povo brasileiro.
Entretanto, poucos sabem como o sistema de hierarquia das instituições e corporações funciona. A lei complementar da Constituição deixa bem claro que a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal é de competência do presidente da República, já que se trata de um cargo de confiança. E se é um cargo de confiança, assim como outros cargos nas Forças Armadas, é normal que haja um sistema de inteligência para a coleta de informações. Isso sempre existiu tanto aqui como no resto do mundo. Por isso, essa história de independência da Polícia Federal é uma grotesca falácia. A Polícia Federal é uma instituição que tem um pé no Executivo e outro no Judiciário. O que adianta ser independente do Executivo se você for dependente do Judiciário, cuja corte máxima é o Supremo. A presença do Executivo na Polícia Federal é um contrapeso para que o Supremo não usurpe esse poder. O que o presidente não pode fazer é interferir em investigações, nem colher informações que estejam em sigilo, desde que essas informações não ponham a nação brasileira em risco. Nesse caso, o comando é da inteligência brasileira. E no momento, não é Bolsonaro que está tendo acesso a investigações sigilosas, mas sim a Folha de São Paulo através dos vazamentos do Supremo. E aqui eu quero trazer um ofício assinado pelo presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, que afirma que reiteramos a confiança no presidente e a autoridade deste para a nomeação e escolha do diretor-geral da Polícia Federal. E refutamos supostas interferências no âmbito da Polícia Federal. Portanto, sendo um cargo de confiança, a carta branca se estende até que essa confiança seja abalada, que foi o caso. E Moro errou feio quando afirmou que os governos petistas não influenciaram no comando da Polícia Federal. Lula, por exemplo, por diversos motivos trocou o comando da polícia. Alguns motivos bem questionáveis, como o caso da falha do monitoramento das vaias no Maracanã. Se Moro tivesse provas concretas de suas denúncias, ele deveria ter enviado essas denúncias ao Ministério Público, que abriria uma investigação sigilosa. Entretanto, não foi isso que ele fez. Ele parece ter esquecido seu lado de juiz, abraçando a causa política ao convocar uma coletiva, atropelando o presidente e o povo brasileiro. E mais tarde vazando prints à Globo, uma prática que no passado ele condenou quando foi alvo do Intercept Brasil. Inclusive, ele chegou a afirmar que os prints de suas conversas não poderiam ser usados como prova. Entre estes prints estava o da deputada Carla Zambelli. A deputada Carla não é porta-voz do presidente Bolsonaro. Entretanto, Moro usou-a em sua tentativa de provar uma possível intervenção. Apenas lembrando que a deputada já escreveu um livro elogiando o ex-juiz. Prestou homenagens a ele em sessão solene e o convidou como padrinho de casamento. A deputada Carla Zambelli divulgou toda a conversa, revelando que Moro estaria prestes a sair do ministério quando as mídias divulgaram a informação pela primeira vez. Na conversa, Carla revela que Bolsonaro e Moro estavam de acordo sobre a nomeação de um novo diretor, que não era alinhado a Bolsonaro e que seria de confiança do ministro Moro. Após essa conversa, ele teria mudado sobre sua saída, o que causou aquela azia nas mídias. Entretanto, após uma conversa definitiva com Bolsonaro na noite do dia 23, no dia seguinte, ele pediu a sua demissão. Na conversa, Carla mencionou a vaga do Supremo. O ex-ministro afirmou não ter importância. Entretanto, todos nós sabemos que ele desejava essa cadeira. Não há problema nenhum em desejar essa cadeira de ministro do Supremo. Entretanto, a forma que foi colocada na conversa sinaliza um peso para as decisões de Moro. Porém, segundo o próprio Bolsonaro, a possibilidade da cadeira de ministro do Supremo não seria tão fácil para Moro. No momento, temos que aguardar os próximos capítulos. Entretanto, devemos continuar defendendo nossas causas e aqueles que a representam. O presidente Bolsonaro nomeou Jorge Oliveira da Secretaria-Geral da Presidência como novo ministro da Justiça. E para a Polícia Federal, Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Nacional de Inteligência. O atual presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Edivandir Paiva, mostrou-se apreensível sobre o desenrolar dessa história. O clima da corporação está tenso, esperando agora que Bolsonaro anuncie sua proposta de autonomia para a Polícia Federal. Portanto, o rumo agora é a moderação e seguir em frente colhendo mais informações. Porque independente de que lado você está do barco, se ele afundar, todos nós afundamos. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar a luta em prol da verdade.